A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou a diaconisa Jussara, também pertenço ao Ministério ADEJA, congrego na filial do Jardim Palmares e estou servindo ao Senhor ali como professora da Escola Bíblica Dominical, como responsável o pastor dirigente William Bernardes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Senhor, ao nosso Senhor Jesus, por essa oportunidade e também aos nossos pastores, a direção, a coordenação do painel pedagógico e já dizendo que eu estou muito feliz pela confiança, pela oportunidade de podermos estar participando do 18º painel, dando aqui a nossa contribuição a serviço do reino. E hoje nós vamos estudar a lição 9, que tem por título O Caminho, a Verdade e a Vida, e que será ministrada no próximo domingo, no dia 1º de junho de 2025. Para iniciar, vamos fazer uma oração, falar com o nosso Senhor. Pai querido, Pai celestial, muito obrigada por estes momentos que vamos passar aqui na Tua presença, aprendendo, Senhor, da Tua palavra. Obrigada, Pai, por esse privilégio tão grande, meu Senhor, de podermos, ó Deus, estarmos aprendendo mais uma porção, Senhor, da Tua palavra, ó Deus. Queremos Te pedir que nas classes, Senhor, que Tu venhas usar cada professor, Senhor Deus, que os nossos entendimentos sejam abertos, Pai, para que nós possamos absorver todas as verdades que Tu queres nos ensinar através desta lição. Fica conosco, Espírito Santo, toma o primeiro lugar e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Nós Te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os objetivos da nossa lição hoje, primeiro é apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. Segundo, discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã. Terceiro, conscientizar que Jesus é o único caminho, a verdade absoluta e a fonte de vida eterna. Tá? O nosso texto áureo, ele está baseado no Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade prática diz: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Irmãos, o texto áureo, ele é o mais importante da lição, né? Ele é o áureo, né? Por isso ele tem valor de ouro e ele normalmente tende a resumir a lição e ele tende a ser o centro da lição. Então nós vamos entender aqui o que Jesus quer nos dizer como o caminho, a verdade e a vida. Vamos entender aqui o que significa caminho, tá? A palavra grega odos significa caminho, estrada, rota ou modo e se refere tanto a um caminho físico quanto a um método ou uma maneira de se fazer algo. Na literatura e na filosofia, muitas vezes é usada de forma figurativa para representar uma jornada ou um percurso de vida, né? Por exemplo, quando nós falamos assim, olha bem o caminho que você está tomando.
Só que Jesus aqui, ele não está dizendo que ele é literalmente um caminho, uma estrada, né, no sentido de estrada, um caminho para você andar pisando sobre esse caminho. Não, é uma forma figurada, metafórica, tá ok? E ele é tudo o que ele ensina. Toda a sua doutrina, toda a sua palavra se constitui no caminho que leva ao Pai. E, inclusive, ele diz que se não for por esse caminho, ninguém chega ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E vocês já pararam para pensar por que ele disse vem ao Pai em vez de vai ao Pai? Vocês já tiveram essa curiosidade, assim, já prestaram atenção nessa palavra, né, nessa frase, vem ao Pai, quando ele diz e não vai ao Pai? Né? Então, professor, chama a atenção dos seus alunos a esse esclarecimento, tá? Que é muito importante. O que Jesus queria nos ensinar? Lembremos que as palavras de Jesus nunca foram sem propósito, sempre foram muito profundas e ele sempre queria ensinar algo. E quando Jesus diz vem ao Pai, ao invés de dizer vai ao Pai, ele está enfatizando que o caminho que leva a Deus passa por ele. Né? E ele estava dizendo que o Pai estava nele, mostrando que Deus está próximo e acessível a todos. E ele não diz vai ao Pai, como se Deus estivesse longe, né? Mas ele diz vem ao Pai, indicando que a presença divina está disponível nele e através dele. E aqui, professor, você pode colocar como aplicação para os seus alunos. Já começar a lição fazendo a aplicação já a partir do texto áureo, né? E dizendo para eles que Jesus, ele não apenas aponta o caminho, mas ele é o caminho. E ele está convidando as pessoas a se aproximarem de Deus por meio dele, reforçando a ideia de que a relação com o Pai ela não é uma jornada solitária, mas é um convite para estar com Cristo e por meio dele alcançarmos a Deus, tá? O nosso texto base, ele se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, que vai do versículo 1 até o versículo 15. E aqui nós vamos fazer um apanhado, tá? Aqui na nossa introdução, nós vamos fazer um apanhado um pouquinho antes de entrarmos no capítulo 14, para nós entendermos um pouco melhor aqui o nosso contexto, tá? Então, no capítulo 11, no versículo 47 de João, nós vemos que após a ressurreição de Lázaro, os fariseus e os chefes dos sacerdotes, eles se reúnem para discutir o que eles fariam com Jesus. E eles estavam se sentindo incomodados com os milagres que Jesus vinha operando e com isso fazendo com que muitos passassem a crer nele. E Jesus também, ele fazia críticas às tradições religiosas e isso era uma ameaça para eles. Isso era uma ameaça para a autoridade deles. E eles temiam que os milagres pudessem minar a lei mosaica. Então, eles vão traçar planos para matar a Jesus, né? Conforme nós vemos lá no capítulo 12, no versículo 42 ao 43 do Evangelho de João. E na lição passada, no capítulo 13, nós vemos que Jesus chega a Jerusalém faltando apenas um dia para a festa da Páscoa. E ali ele vai reunir os seus discípulos para a última ceia em que ele participaria com eles. E então Jesus nos deixa o maior exemplo de liderança e de humildade, né? Quando ele lava os pés dos seus discípulos.
E então chegamos ao capítulo 14 e vemos que esse capítulo do Evangelho de João, ele faz parte do discurso de despedida de Jesus aos seus discípulos. E o discurso de João 14, ele foi feito no cenáculo, enquanto ainda estavam à mesa, antes da saída para o Monte das Oliveiras e para o Getsêmani. E esse discurso, ele é registrado apenas por João. Nós não vamos ver essa narrativa em nenhum outro evangelho. Somente João nos mostra esse discurso de Jesus. Esse discurso ele vai se iniciar no capítulo 13, a partir do versículo 31, e vai até o capítulo 17 do Evangelho de João. E para o melhor entendimento do assunto que nós vamos estar tratando nessa lição de hoje, na lição 9, é muito importante que você, professor, faça a leitura não apenas da leitura bíblica em classe, né, do capítulo 14, mas que você faça a leitura a partir do versículo 31 do capítulo 13 e dê continuidade até o capítulo 14, do versículo 15, né, onde está a nossa lição, para que você possa ter um melhor entendimento dos assuntos que nós iremos tratar aqui na nossa lição. Tá ok? Creio que vocês, professores, já tenham lido toda a lição, né? Mas se ainda não fizeram, é muito importante que façam, pois a lição ela está bem explicada, bem explanada pelo autor da revista. Então, nós estaremos trazendo aqui alguns subsídios como acréscimos para enriquecer ainda mais o nosso estudo. Tá? E tudo que nós iremos tratar aqui, o material de pesquisa que nós usamos, tá, para o preparo desta lição, eu vou estar aqui mostrando para os irmãos, tá? Primeiro, né, nós usamos a Bíblia, né, o nosso manual, a Bíblia. Então eu usei a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, né, que é hebraico e grego. Eu usei essa Bíblia. Também, né, fiz pesquisa também, como pesquisa no comentário de João, né, o comentário de João de D.A. Carson, que é um comentário maravilhoso, nos deu uma boa base para o preparo da nossa lição. Também usei esse comentário aqui, tá? Que é o Evangelho e as 3 cartas de João. Comentário com perguntas para reflexão e ação. Um mergulho missional. Esse livro dele também é maravilhoso, também faz uma ótima abordagem, né? E, é claro, o nosso livro, né? O livro do nosso autor, né? Que é o nosso livro para estar nos auxiliando na nossa revista, o mesmo autor, de Helena Cabral, tá ok? E eu também fiz uso, aqui é no Kindle, né? Eu não tenho esse livro físico, mas eu tenho o livro em PDF, tá? Que é o comentário bíblico Bacon, tá? O comentário de João, é o comentário bíblico de João a Atos, tá? Comentário bíblico Bacon, maravilhoso também. São ensinamentos maravilhosos, que explicações, né, sobre o Evangelho de João que esse material nos dá. Então, tudo que nós vamos falar aqui, o meu material de pesquisa está baseado nesse material que eu acabei de mostrar para os irmãos, tá ok? Vamos lá para o primeiro tópico da nossa revista, que é Consolo e Promessa do Senhor Jesus. Vamos ler então, no subtópico,
consolo num cenário de angústia. Vamos pular aqui para o segundo tópico, porque o tópico 1, o capítulo O Caminho, a Verdade e a Vida, nós vamos estar depois tratando junto com o tópico 3, tá ok? Então, vamos para o subtópico 2, consolo num cenário de angústia, e vamos ler o primeiro parágrafo. É evidente que Jesus estava angustiado, conforme João 12, versículo 27, e também o capítulo 13, 21. E nesses textos aqui, eles dizem que Jesus ele estava sentindo grande aflição ao anunciar a sua morte. Quando ele anuncia a sua morte para os discípulos, Jesus sente uma grande aflição. E o nosso Senhor, ele tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Então, irmãos, vamos entender o contexto aqui da situação. Os discípulos eles ficaram desorientados quando Jesus declarou que iria deixá-los, que iria partir. E eles estavam envergonhados também pelo egoísmo quando eles perguntaram quem era o maior no reino dos céus. Como nós vimos assim, quem era o maior, o mais importante no reino dos céus. E nós vemos isso relatado lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 1. E eles também estavam perplexos pela afirmação de Jesus de que Judas o trairia, Pedro o negaria e os demais fugiriam. Então, um sentimento de medo sobre forte pressão emocional envolvia ali naquele momento o coração e a mente dos discípulos. Mas não eram só eles que estavam ali angustiados. A alma do homem Jesus estava profundamente aflita, como nós vemos lá no capítulo 13, no versículo 21. Jesus sabia que no caminho para entregar-se nas mãos dos homens, ele seria menosprezado, humilhado, sofreria desonra, vergonha e que seria crucificado. E nos momentos finais de Jesus, ele vai até o Getsêmani, onde ele costumava ir para orar, como nós vemos relatado lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 39, a parte A do versículo diz: e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E aqui nós vamos trazer alguns subsídios para os irmãos, para um melhor entendimento, para um acréscimo à nossa aula. O nome Getsêmani vem do hebraico Getshemani, que significa prensa de azeite ou lagar de azeite. O jardim, na verdade, ele era um bosque de oliveiras, Havia ali uma grande plantação de oliveiras. E ali ao lado ficava também uma área onde eles faziam a prensagem do azeite. E nas prensas de azeite, as azeitonas elas eram esmagadas, elas eram colocadas ali nas prensas e elas eram esmagadas entre grandes pedras circulares para se criar uma pasta. E essa pasta ela era colocada em filtros empilhados, sobre os quais uma tora de madeira era colocada e gradualmente pesos de pedras eram adicionados para extrair o azeite. Então, Jesus, vendo aqueles elementos, as árvores de oliveira e a prensa, Jesus olhando para tudo aquilo ali, Jesus ele sente o símbolo do que aconteceria com a sua própria carne. Em cumprimento
ao que profetizou Isaías no capítulo 53, no versículo 5, que diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lucas, no capítulo 22, no versículo 44, ele diz assim: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Irmãos, a medicina, ela chama de hematidrose. Isso ocorre quando o sangue ele é misturado com o suor devido à pressão ou o estresse extremo. Ali há o rompimento dos vasos capilares subcutâneos, levando à saída de sangue pela superfície da pele. Então, a agonia de Jesus, que é relatada lá no capítulo 13, no versículo 21, era a sensação que a pessoa sente antes de morrer, né? Como o evangelista nos relata, que ele orou mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. A crucificação que o aguardava era uma das formas mais cruéis de execução e era reservado para criminosos e traidores. E para os judeus, ser pendurado no madeiro significava maldição. E Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, como nós vimos lá em Gálatas 3,13. Irmãos, é imensurável o que Jesus sofreu no nosso lugar. A nossa mente, né? A nossa mente, ela não consegue alcançar 100% o que foi o sacrifício de Jesus por nós, o que foi o sofrimento de Jesus por nós. E ele fez tudo isso por amor a mim e a você. E é nesse cenário que, em vez de buscar consolo, Jesus se levanta como terapeuta da alma, como o consolador, dizendo aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, como nós vemos lá em João 14, no versículo 1. Jesus estava dizendo para eles: não permita que essa situação os aflija. E então Jesus consola os discípulos em meio à dor e ao medo, revelando a profundidade do seu amor. E a razão, agora, ela é declarada, né? A partida de Jesus é para o bem dos discípulos. É o próprio ato de ir, né, via cruz e crucificação, que vai preparar o lugar para os discípulos de Jesus. E no versículo 2 do capítulo 14, Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Em outras traduções vai dizer muitos aposentos, muitos quartos. E ele diz: eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já teria dito, né? Eu já teria falado isso para vocês. E não é preciso muito esforço para notarmos que, ao falar sobre a casa do Pai, o Senhor, ele não está preocupado em demonstrar a beleza ou a qualidade dos quartos. No versículo 3, ele ainda diz: depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E a intenção de Jesus, na verdade, é mostrar que na casa do Pai, em tempo oportuno, os discípulos poderiam desfrutar novamente
da sua gloriosa presença. O fato de ser a casa do Pai, né, já diz o suficiente. A despedida de Jesus, embora dolorosa para os discípulos, ela traz consigo uma promessa cheia de esperança. A sua partida não seria um abandono, mas parte do plano divino para beneficiar aqueles que o seguem. E Jesus ele está preparando o lugar para o grande dia em que receberá sua noiva, a eleita de todas as eras, a igreja purificada, amadurecida e preparada, como nos ensina Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, que diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Professor, enfatize, alerte, né, a sua classe. A igreja, ela precisa estar atenta ao chamado do Senhor. Ela precisa ser nutrida pela palavra e guiada pelo Espírito para que ela possa estar pronta para habitar nas moradas eternas com o nosso Deus. Esse trecho do Evangelho de João não apenas conforta os discípulos diante da partida de Jesus, mas oferece aos cristãos de todas as épocas a esperança viva da vida eterna com Deus, onde eu e você também faremos parte. A igreja de Jesus. Não há promessa mais gloriosa do que essa, de um dia entrarmos na morada celestial que Jesus foi nos preparar, para estarmos juntos dele, né, eternamente. Estejamos prontos para o encontro com o nosso amado Senhor, porque ainda em bem pouco tempo, o que há de vir, virá e não tardará, né? Como nos diz Hebreus no capítulo 10, versículo 37. Glória a Deus, essa é a nossa esperança, né? A esperança da igreja, de um dia o nosso Senhor vir nos buscar e nos levar para estarmos eternamente com Ele. Aleluia. O segundo tópico, né? O segundo tópico da nossa lição: dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. O primeiro subtópico, a dúvida de Tomé. No versículo 5, nós temos a incerteza de Tomé. No versículo 5 aqui do capítulo 14 de João. Vamos ler aqui, na quarta linha. Neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar as suas dúvidas, né? Como está lá em João 14, 5. Evangelho de João 14, 5, né? Que faz parte da nossa leitura bíblica em classe. Tomé, ele perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Certamente essa pergunta, ela retirou de Jesus uma das declarações mais completas e profundas que ele já pronunciou, né, com respeito à sua própria natureza. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós já explicamos a parte técnica no nosso texto áureo. Então, professor, se você ainda tiver alguma dúvida, volte o vídeo, reveja a explicação, tá ok? Mas aqui é a dúvida de Tomé. E aqui nós aprendemos que Jesus está sempre pronto a responder às nossas dúvidas. Então, alerte aos seus alunos.
diga-lhes: tomem cuidado com quem e onde você está indo buscar as suas respostas. Né? Tomé nos dá um grande exemplo. A quem ele foi, para quem ele levou as suas incertezas? Para Jesus, né? Aquele que poderia, o único que poderia, né, lhe dar as respostas que ele precisava. Então, é muito importante nós buscarmos as nossas respostas no lugar certo e com a pessoa certa, porque dependendo de onde nós formos buscar, nós podemos voltar atribulados e com dúvidas ainda maiores, né? Então, precisamos procurar resposta no lugar certo. E nós podemos buscar as respostas de Deus diretamente nas Escrituras. É a melhor maneira de buscar consolo em Deus. Deus pode falar com você através da leitura da sua palavra. Se você estiver atento à voz do Senhor, Ele pode responder às suas dúvidas, às suas incertezas, através da mensagem, né, pregada ali pelo pregador, né, no culto. Ele também pode estar falando com você através dos louvores. Quantas das vezes, né, o Senhor nos dá respostas através dos louvores entoados, né? O Senhor pode estar falando conosco até mesmo através de uma criança. Nosso Deus, ele não tem limites. Ele não usa coisas, ele usa pessoas, né, para estar falando conosco. Até mesmo através da sua criação, o Senhor tira as nossas dúvidas, traz para nós as respostas que nós precisamos. E nós vemos aqui na nossa lição que Pedro teve dúvidas, Felipe teve dúvidas, Tomé teve dúvidas em relação ao caminho. E quem de nós já não teve dúvidas? Quem de nós, em algum momento da nossa vida, não já tivemos dúvidas? Vamos ver aqui o último parágrafo do subtópico 2, né? Do subtópico 2 aqui, do tópico 2, o último parágrafo do subtópico 2, que diz assim: não somos diferentes deles, quando ele diz, né, de Tomé, Pedro e Filipe, que também tiveram dúvidas. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Filipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. A promessa de Cristo nos ensina que a fé nele nos conduz à paz verdadeira, independente das circunstâncias, como nós vemos lá em João 14, no versículo 27. Quando nós tivermos dúvida, a melhor coisa que nós precisamos fazer é dobrar os nossos joelhos, orar e falar com o Senhor. Então, teve dúvidas? Dobre o seu joelho. Certamente, o Senhor, ele vai te dar a sua resposta. E foi devido à dúvida de Tomé que Jesus respondeu com um texto áureo, descortinando toda a dúvida de quem ele é. Então, irmãos, não se sinta mal em ter dúvidas, né? Nós podemos ter as nossas dúvidas. O que não podemos é permanecer na dúvida, né? Temos que esclarecer, né, as nossas dúvidas, esclarecer com as pessoas certas, procurar os nossos líderes, homens de Deus, mulheres de Deus, para estar nos ajudando, né? Quando tivermos dificuldade com alguma coisa que nós não tivermos ali o esclarecimento, vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos mostre através da sua palavra. Mas também podemos estar, né, pedindo ajuda da nossa liderança, de pessoas que têm compromisso com o Senhor, né? Então precisamos procurar as pessoas certas e os lugares certos para estarmos tirando a nossa dúvida. E foi através da dúvida de Tomé que o Senhor, ele trouxe essa resposta, né, que é o nosso texto áureo, descortinando toda a dúvida de quem ele é.
quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia! Vamos agora para o nosso subtópico 3, o engano de Judas Iscariotes. Irmãos, nesse subtópico, nós faremos um paralelo entre Judas Iscariotes e a mulher samaritana. Os dois tiveram encontros com Jesus, mas responderam de formas opostas, né? Inclusive, nós falamos um pouquinho disso lá no painel pedagógico, mas nós iremos falar um pouquinho melhor aqui, né? Que temos mais um pouquinho de tempo. Em João 13, versículo 13 também, Jesus diz: vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Mestre, ele vem da palavra grega didaskalos e significa professor ou mestre. Já a palavra senhor vem da palavra grega kyrios, que significa senhor ou mestre. Palavra usada para transmitir uma sensação de autoridade e poder. A Bíblia, ela não nos relata nenhum momento de Judas chamando a Jesus de Senhor. Ele chamava de mestre, didaskalos, né? Professor. Judas, apesar de ser um dos 12 discípulos, de ter caminhado com Jesus, né? Ele nunca demonstrou um verdadeiro reconhecimento de Jesus como Filho de Deus. A sua visão, ela se restringia a questões sociais e políticas, né? Ele via Jesus como um libertador de Israel, que iria libertar Israel da opressão romana. E por isso, Judas o traiu por dinheiro, né? Pelo valor de 30 moedas de prata. E segundo a lei mosaica, esse era o preço de um escravo, né? Nós podemos ver lá em Êxodo, no capítulo 21, o versículo 32. Êxodo 21, o capítulo 32, que diz assim: se o boi ferir um servo ou uma serva, né? Outras versões, um escravo ou uma escrava, dar-se-á ao seu senhor 30 siclos de prata, e o boi será apedrejado. Isso reforça a ideia de que Jesus foi tratado como alguém sem valor nenhum pelos líderes religiosos, né? E nós vemos assim, a mulher samaritana, ao conversar com Jesus, ela reconheceu a sua identidade como Messias e compartilhou essa descoberta com a sua cidade, levando outros a crerem. Em João 4:10, Jesus revela à mulher samaritana que se ela o conhecesse verdadeiramente, ela receberia água viva. Professor, aborde com o seu aluno, com a sua classe, a importância de reconhecermos a Jesus como Senhor. Não adianta caminharmos com o mestre, fazermos parte, né, do grupo, cantarmos, pregarmos, orarmos, se não reconhecemos a Jesus como nosso Senhor. Né? A importância de conhecermos verdadeiramente quem Ele é. E conhecer a Jesus verdadeiramente significa compreender a sua identidade, o seu propósito e a sua obra redentora. Isso não apenas nos garante a vida eterna, mas também nos protege contra falsas doutrinas que podem nos afastar da fé genuína. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 4, o apóstolo Paulo alerta sobre os perigos de aceitar um outro Jesus e doutrinas distorcidas. Portanto, buscar um relacionamento profundo com Cristo, baseado na palavra de Deus, é essencial para uma vida cristã e frutífera. O último parágrafo
aqui desse tópico, do subtópico 3, ele diz assim: aprendemos a importância, portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. Irmãos, às vezes aquilo que experimentamos em Deus e da parte de Deus é superficial. Mas isso acontece porque a nossa busca, o nosso relacionamento com o nosso Senhor também é superficial. Tá? Então, se nós queremos experimentar mais, se queremos ter a plenitude daquilo que Ele tem para nós, precisamos nos aprofundar cada vez mais, buscarmos cada vez mais a sua gloriosa presença. Né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e o 18 dizem assim: portanto, amados irmãos, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Que nós possamos, a cada dia, conhecer o nosso Senhor. Vamos para o tópico 3, caminhando já para o final. O tópico 3, caminho, verdade e vida. Irmãos, no capítulo 14, no versículo 6 de João, Jesus declara aos seus discípulos, que ele é o caminho, a verdade e a vida, pelo qual eles teriam acesso à casa do Pai. Aqui nós faremos um paralelismo, uma correlação entre Jesus e o tabernáculo. E é muito importante você trazer, esses subsídios para a sua classe, para que dê um melhor entendimento para eles sobre o assunto. Então, durante a jornada de Israel no deserto, Deus ordenou a construção de um tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio do povo. Nós vemos isso lá em Êxodo, no capítulo 25, no versículo 8, quando o povo recebe essa ordem do Senhor, da construção de um tabernáculo. E esse tabernáculo, ele era uma sombra das realidades futuras e ali já apontava para Jesus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 14, nós lemos que a palavra se fez carne e habitou entre nós. E na lição de número 2, nós vimos que a palavra grega, traduzida como habitou nesse versículo, ela não se relaciona com casa, com habitação ou com morada, mas com tabernáculo. E João mostra que o tabernáculo tem o seu cumprimento em Cristo. Jesus é o verdadeiro tabernáculo. E não é só isso. No capítulo 2 de João, nós vemos Jesus falando do templo. E no versículo 19, Jesus diz: olha, derribai esse templo e em 3 dias o edificarei. E aí os judeus falaram: mas como você vai fazer isso? Esse templo durou 46 anos para ser erguido, e como você vai edificá-lo em 3 dias? E a Bíblia diz no versículo 21, mas ele falava do templo do seu corpo. Vemos que João, ele coloca a purificação do templo no início do ministério de Jesus. Ele coloca ali no início do ministério de Jesus, diferente dos outros evangelistas que colocam a purificação do templo no final do ministério de Jesus. No texto de João, a ideia é mostrar que o templo perdeu a sua finalidade, que o templo
não exerce mais a sua função do lugar do encontro com Deus, do lugar da revelação de Deus, do lugar da manifestação da glória de Deus. O templo, ele perdeu o seu propósito. E por quê? Porque o templo, ele se tornou um lugar de comércio, né? E então Jesus cumpre o papel do templo. Em Hebreus 10, versículo 19 e 20, vai confirmar isso. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 20, né, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ao morrer na cruz, Jesus rasgou o véu que separava Deus da humanidade, e assim ele abriu o novo e vivo caminho, né? Porém, aqui fica um lembrete. Apesar de estar sempre sendo falado em nossas aulas e cultos, é importante trazer à memória dos seus alunos que esse caminho, ele não é largo e nem confortável. É um caminho estreito e que exige renúncia. Precisamos deixar para trás as bagagens do pecado, a mentira, o orgulho, o rancor, os vícios, o egoísmo, a soberba, né? Precisamos viver com os olhos na eternidade, como disse Paulo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas, né? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 18. Jesus também diz: eu sou a verdade. Jesus, ele é a verdade, não apenas no sentido doutrinário, né, mas como a revelação perfeita de Deus. João 1, versículo 17, afirma: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Né? Tiago, irmão do Senhor, escreveu: a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Né? Está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27. E essa verdade prática é fruto da presença de Cristo em nós. Uma vida de compaixão e separação do sistema corrupto do mundo. Jesus também, ele ainda diz: eu sou a vida. Jesus é a vida eterna, como está escrito lá em João, capítulo 11, versículo 25. Também está em 1 João, capítulo 5, versículo 13. Né? Jesus, ele não fala da vida biológica, mas da vida divina que vence a morte. Somente ele, sendo a verdade e a vida, pode ser o caminho para Deus. E aqui nós estamos caminhando para a nossa conclusão, né? Estamos caminhando para a conclusão que diz assim: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Então, João 14, ele é um capítulo de consolo, esperança e revelação da identidade de Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Né? Nele nós temos o caminho, a verdade e a vida. E não há outro meio de se achegar a Deus. Como discípulos de Cristo,
somos desafiados a caminhar no seu caminho, a viver pela sua verdade e a experimentar a sua vida abundante, sendo testemunhas fiéis do seu amor e poder transformador. Aleluia! E aqui finalizamos com uma observância do nosso mestre, né? O versículo 15 do capítulo 14, ele diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, professor, dê o seu melhor. Estude, pesquise. Ensinar e aprender a palavra de Deus é uma honra, é uma missão, né? Que o Senhor Jesus continue conosco, nos dando graça, nos dando sabedoria para levarmos essa tão grandiosa missão. Vamos falar com o Senhor, vamos orar aqui para estarmos encerrando a nossa aula de hoje. Pai Celestial, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esta aula. Muito obrigada, Espírito Santo, por ter nos direcionado a todo tempo, Pai. Que esta palavra venha a ser, Senhor, plantada, Senhor, nos nossos corações e que nós possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Que, Senhor amado, ao ministrar essas aulas, Pai, que os professores também, Senhor, venham ser iluminados pelo Teu Santo Espírito, Senhor, e que Tu venha usá-los como instrumentos vivos, Pai, para levar a Tua palavra viva e eficaz. Fica conosco, Pai Celestial, e nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Boa aula, professor, e que Deus continue te usando poderosamente. Amém.